Deus. No texto de Lucas, capítulo 15. Durante essa semana, a gente está dando... eu esqueci de falar, olha. Estudo bíblico, terças e quintas pelo Zoom, de 8 às 9 da noite. Tá? Então, se você quiser participar, entre lá e pegue conosco o link e participe. Exatamente nesse estudo bíblico que nós estamos fazendo agora, sobre o Pai Nosso, durante a semana, na terça-feira, eu falei sobre isso. Eu falei que a questão do Pai, como a gente pode chamar o Pai de nosso. O Pai de nosso. Um Pai que não é apenas meu Pai, Ele é Pai de todos, mas de todos quem? De todos aqueles que se submetem à sua vontade, de todos aqueles que o conhecem. Como diz lá em João, a todos que o conheceu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, é muito gostoso quando a gente aprende e entende isso. E em Lucas 15, nós temos Jesus falando e dando algumas lições, e tem o que a gente chama de a tríplice parábolas. Nós temos 3 parábolas tratando do mesmo tema. 3 parábolas tratando do mesmo tema. Nós temos a parábola da ovelha perdida. Vocês já ouviram? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Conhece? Lembra? Essa é para os antigos, né? Vocês acreditam que o Vladimir está fazendo assim ali? Vladimir, qual é? Você não lembra disso? Tá, porque você era jovem lá no Peru nessa época. Eu era adolescente. Mas a Zé de Paula cantou essa música, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, ficou famosa, é uma música realmente se tornou um marco, né? Todo mundo conhece, quase no Brasil, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, e aí ele fala que deixa as 99 e vai buscar a que estava perdida, e é exatamente isso. A parábola da ovelha perdida fala que tinham 100 ovelhas e de repente uma se perdeu, e o pastor deixa as 99 aonde estão e vai em busca daquela que se perdeu. E quando ele acha essa ovelha que se perdeu, ele a pega, coloca óleo na sua ferida, coloca no colo, coloca em seus ombros e traz de volta para o meio do aprisco. Aprisco é onde vivem as ovelhas. E ele usa esse contexto para falar sobre o seguinte, que nós podemos ter muitas pessoas, mas quando uma sai do meio deste grupo de pessoas que nós temos, ela faz falta e merece e deve ser resgatada. Da mesma forma, ele continua e fala sobre a parábola da dracma perdida. Ele fala que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Mas quando ela perdeu uma, ela parou tudo para procurar e achar aquela moeda que ela tinha perdido. E a Bíblia fala que quando ela acha aquela moeda que tinha perdido, ela se alegra e todos se alegram por ela. Por quê? Porque aquilo que tinha se perdido foi achado. Jesus novamente falando, uma pessoa, você pode ter muitas coisas ou muitos valores, mas uma pessoa que sai do nosso meio, uma pessoa que se perde, é um valor que nós não podemos deixar escapar. Nós temos que parar tudo, ir atrás e resgatar essa pessoa que se perdeu, porque ela tem valor. Vamos dizer assim, eu estou contando aqui de uma forma rápida, para vocês entenderem o contexto. E aí ele entra numa das histórias que eu mais gosto dessa trilogia de parábolas. É quando ele fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo. E qual é a história do filho pródigo? A história do filho pródigo é o seguinte: era um pai que tinha 2 filhos. E de repente, o filho mais novo vira e fala: pai, eu quero a minha parte na minha herança. Eu quero a minha parte na minha herança. Esse texto, ele traz para nós inúmeros pensamentos. Nós poderíamos ensinar e pregar tantas coisas sobre essa parábola do filho pródigo, que realmente ela é riquíssima. Eu lembro que uma vez eu vi Billy Graham pregando sobre o filho pródigo. E aí eu ficava olhando, né? Eu ainda era adolescente quando eu vi o Billy Graham pregando. E quando você ouvia o Billy Graham pregando sobre o filho pródigo, eu vi ele pregando num estádio, se eu não me engano foi no Morumbi, era uma programação que ele fazia aqui, foi televisionado. Ele pregou sobre o filho pródigo e, olhando friamente assim, o que ele pregou não tinha nada demais, sabe como é que é? Quando você ouve assim, ele falou, tinha lá 2 filhos, um resolveu ir embora, pediu a herança dele, foi embora e gastou tudo lá no pecado, o outro ficou em casa, mas esse que estava lá no pecado, um dia caiu em si,
e reconheceu que ele estava passando fome, necessidade, ele estava cuidando de porcos. E aí as pessoas falam, ele comia comida de porcos? Não. A Bíblia fala que ele desejava comer a comida de porcos e não podia. Olha a miséria. A Bíblia diz que ele desejava, ele ansiava comer a comida que os porcos comiam. E ele não podia, porque aquelas comidas eram destinadas aos porcos e não a ele. E esse filho então cai em si e reconhece que ele pecou. E ele fala, pequei contra o céu, contra o Senhor, e eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Eu vou para meu pai e vou falar isso, e vou falar, me trate apenas como um dos seus empregados. Essa é a história. O filho mais velho ficou lá, e esse filho mais novo pediu a herança do pai, e o Billy Graham pregou sobre isso, e ele não encontrou nada demais. Mas irmãos, quando ele fez o apelo, literalmente, mais ou menos, se eu não me engano, eram 20 mil pessoas que vieram e aceitaram a Jesus. Fantástico, fantástico. Porque, irmãos, é a unção, né? Eu fiquei muito grato em aprender isso. É por isso que a palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova. Porque Deus é quem faz a obra, não é o homem. Então, essa parábola é muito gostosa, quando nós a conhecemos, mas nós voltamos e podemos aprender tantas coisas sobre ela. E conta isso, conta a história de um filho que pede a herança do pai. O detalhe é que o pai ainda estava vivo e saudável. Então isso quer dizer que ele, na verdade, ele falou assim, pai, o senhor bem que podia morrer, né? Porque filho só tem direito à herança depois que o pai morre. Então esse filho fala, pai, me dá a herança que eu quero ir embora. Ele pegou, foi e gastou com prostitutas e aprontou 1001 coisas. Perdeu tudo. Perdeu, gastou com os amigos, na orgia, acabou. Foi tomar conta de porcos e um dia realmente caiu em si e falou assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Um empregado na casa do meu pai vive melhor do que eu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou embora daqui. Eu vou falar, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor. Eu não sou digno, não mereço ser chamado mais seu filho. E eu não quero que o Senhor me trate mais como um filho. Me trate como um empregado. Se o Senhor me tratar como um empregado, isso me vai ser suficiente. A Bíblia diz que ele voltou e fez isso. A história conta que quando ele vinha andando, todo fedorento, todo rasgado, todo sujo, com aquela roupa de cuidar porcos, naquele tempo, imagine isso, naquela época, mais de 2000 anos atrás, Jesus contando isso, imagina como é que era o estado dos porcos, a roupa, o estado que essa pessoa estava. A Bíblia diz que quando ele veio chegando, o pai o avistou de longe. E a Bíblia conta que o pai correu em seu encontro. E o pai não esperou outra coisa. O pai correu e o abraçou. O pai não esperou nem ele falar nada. O pai correu e o abraçou. Quando o pai o abraçou, aí sim o filho virou e falou assim, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados. É só isso que eu quero. Viver aqui como se fosse um empregado qualquer. Mas o pai faz, sabe o quê? O pai vira e fala assim, chama os empregados dele, ele era um homem de posses, ele virou e falou assim, por favor, ei, me traga o anel, me traga o anel que mostra que este é meu filho. Eu quero colocar no dedo dele e dizer, ele não é um empregado, ele nunca vai ser apenas um empregado nessa casa. Não importa o que ele tenha feito, não importa por onde ele tenha andado, se ele volta para mim, ele é filho, ele nunca vai ser outra coisa senão filho. Coloca no dedo dele o meu anel, o meu selo, dizendo, ele pertence a essa casa. Traz também sandália, coloca no pé dele, eu quero que ele esteja calçado, porque só os escravos andavam descalços. Eram os escravos que andavam descalços. Eram aqueles que não tinham direito a nada que andavam descalços. E aquele homem estava descalço. E aí ele vira e fala, calça os pés dele. Por quê? Porque ele é herdeiro dessa casa. Ele não é um escravo, ele não é um qualquer. Ele não é alguém que não tenha paradeiro, que não tenha origem, que não tenha futuro. Não! Ele é filho dessa casa. Calça a sandália nos pés dele. Faz outra coisa. Não tem um novilho aí cevado? Tem um bezerrinho aí crescendo, bezerrinho, Rafael tem, bezerrinho lá, cevado. Ele falou assim, olha, mata, vamos ter churrasco, vamos fazer festa,
Por quê? Porque meu filho estava morto e ele viveu novamente. Ele estava perdido e foi encontrado. Linda essa história, né? Mas o que eu quero contar para vocês é daí em diante. Daí em diante. Em Lucas capítulo 15, versículos 25 a 32, diz assim: enquanto isso, lembra que eu falei que tinham 2 filhos? O mais velho ficou e o mais novo saiu gastando as coisas. Olha como é que diz a palavra de Deus em Lucas 15, 25 a 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra. Sabe, amados, nós temos uma história aqui que eu gostaria de narrar para vocês de uma forma muito breve, trazer uma aplicação para nós desse filho mais velho. Um filho certo, totalmente errado. Parece ser incoerente, mas é verdade. Nós temos aqui os erros de um filho certo. Os erros de um filho certo. Quando nós olhamos para a história contada e narrada por Jesus, do filho pródigo, nós temos a história de um pai e 2 filhos. O filho mais novo pede os seus bens, a sua herança e vai embora. E gasta tudo, como nós vemos aqui, com prostitutas e orgias. Perde os bens que o pai lhe deu. O filho mais velho ficou em casa, trabalhando junto com o pai, cuidando das coisas do pai. Quando este filho volta, e este irmão mais velho ouve a festa, pergunta: vem cá, o que está acontecendo aí? Por que essa festa? E os empregados falam: olha, seu irmão que estava lá voltou são e salvo, seu pai está dando festa para ele. Aquele irmão ficou zangado, ele ficou triste, ele ficou irado. A Bíblia fala que ele se irou e ficou do lado de fora, amargurado. E o pai soube que ele estava lá, e o pai foi lá e falou assim: meu filho, entra para a festa, seu irmão está lá dentro. Aí ele fala: que pai, que festa, que nada, eu te servi como um escravo. Olha só, eu te servi como um escravo e nunca me deste um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos. Esse que gastou todo o seu dinheiro volta e o dá o boi cevado para ele, faz churrasco para ele. Não, isso está errado, isso está errado. E o pai então fala assim: meu filho, eu nunca precisei te dar um cabrito, um boi cevado, nada. Você poderia pegar isso a hora que você quisesse, porque você sempre esteve comigo. O que é meu é seu, você é meu filho. Você poderia usar e usufruir de tudo que eu tenho a hora que você desejasse. Mas o seu irmão não. O seu irmão, ele se perdeu, mas ele agora voltou para casa, ele se arrependeu, ele foi achado novamente, ele estava morto e reviveu. Por isso que nós devemos dar festa. Sabe, amados, eu gostaria de mostrar para vocês apenas 3 coisas aqui. 3 avaliações erradas desse filho certo. 3 visões erradas desse filho certo. Porque quando nós pensamos nesse contexto, nós devemos pensar e analisar e olhar que Jesus, quando falou essa parábola, ele falou para ensinar aos homens que ouviam
sobre como nós também deveríamos olhar uns para os outros. E essa parábola fala sobre nós. Fala sobre nós. Fala sobre aqueles que saem da presença do Senhor e se afastam de Deus, e vão e gastam e perdem tudo, e vivem na miséria, e quando estão na miséria, reconhecem que existe um Pai que é perdoador, que os ama, e que pode resgatá-los, e voltam para Jesus, e voltam para Ele. Mas fala também sobre o filho, aquele que fica. E eu costumo dizer, amados, que na maioria das vezes, nós que estamos dentro da igreja, e procuramos manter uma vida correta, procuramos manter, um padrão cristão correto, nós somos esse filho mais velho. Nós somos esse filho mais velho, que não abandonamos a casa, que não saímos da presença do Senhor para gastar, para viver uma vida de orgia, de pecado. Não, nós estamos procurando fazer tudo aquilo que Deus pede para que a gente faça. Mas mesmo vivendo essa realidade de fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer, nós podemos, como este irmão mais velho dessa história, cometermos os erros que ele cometeu. Nós estamos certos em permanecer na casa do Pai? Sim. Nós estamos certos em fazer aquilo que Deus pede para que nós façamos? Sim. Mas nós podemos estar errados na forma como nós fazemos e na visão que nós temos ao fazermos. Olha só. O primeiro erro que nós temos aqui desse irmão mais velho é que ele faz uma avaliação errada do seu próprio irmão. No versículo 30, olha o que ele fala assim, eu acho muito interessante. Ele diz assim, olha, quando volta para casa esse teu filho, ele não fala, quando o meu irmão volta para casa, ele já não achava que aquele jovem, aquele irmão mais novo era irmão dele. Ele fala assim para o pai, quando volta para casa esse teu filho, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Sabe, amados, esse irmão mais velho, ele errou ao julgar o seu irmão. Ele olhou para o seu irmão com um olhar totalmente de juiz. Ele se olhou e se viu tão superior àquele irmão, que ele considerou que aquele já não era mais digno de ter as coisas que ele tinha. Ele julgou erradamente o seu irmão. Ele insiste em considerar o seu irmão como um perdido, mesmo este irmão tendo voltado para casa. Olha, quando volta para casa esse teu filho, ele voltou para casa e não falou, o meu irmão foi achado, está de novo em nosso meio. Não, ele volta para casa, mesmo o irmão estando em casa agora, para aquele irmão mais velho, era como se aquele irmão tivesse se perdido e estando perdido para sempre. É necessário que o pai lembre a este irmão quem é, porque o pai fala assim, meu filho, ele estava morto, voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Sabe, queridos, o que Deus quer que nós entendamos e que nós temos que ver aqui é o seguinte, é que nós temos um pai que é cheio de misericórdia. O nosso Deus é este pai que está presente ali, recebendo o filho e tratando também com o filho mais velho. Ele é um pai cheio de misericórdia, cheio de amor, pronto a nos receber, pronto a nos acolher. Agora é interessante que nós, como irmãos, muitas vezes, e é interessante isso, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando o seguinte, fulano se converteu, quando alguém fala assim, olha, fulano agora é crente, fulano se converteu. Aí a pessoa fala assim, fulano? Não, ele não. É como se a pessoa não merecesse o perdão. É como se a pessoa não merecesse experimentar da graça de Cristo Jesus. Sabe, amados, existem pessoas que parecem que ficam tristes quando outros se arrependem e mudam de vida. Por quê? Porque a pessoa se acha tão especial que olha para o outro e faz um julgamento e esquece que a pessoa que está lá é tão semelhante a ele, que a graça que me alcança também alcança aquela pessoa. É por isso, irmãos, que esse filho mais velho, ele erra ao olhar para o seu irmão e ter uma visão errada. Ele tem uma visão de superioridade, ele tem uma visão como se ele fosse o certo e aquele irmão errado e que não tivesse mais jeito. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, há salvação para todo aquele que crê. Sabe, por mais que a gente às vezes tenha e olhe para uma pessoa e fale assim, puxa vida,
não é bem assim, não há. E sabe por que aquele irmão, ele não quis ver a alegria e se alegrar com a volta daquele irmão mais novo, aquele irmão mais velho, não se alegrou? Porque ele não tinha no coração o desejo de perdoar o que o irmão fez. Sabe, muitas vezes nós carregamos isso para dentro da nossa vida cristã. A gente está dentro da vida cristã, a gente está dentro da igreja, a gente vive a vida da igreja, mas a gente olha para o outro como se ele não merecesse o perdão, como se ele não tivesse direito ao perdão, como que, eu não vou perdoar porque essa pessoa fez isso para mim, ela me magoou desse jeito, ela fez aquilo outro. O interessante é que quando nós olhamos essa história, nós percebemos que o filho mais novo não fez nada contra o filho mais velho. O que ele fez foi contra o pai. O que ele desejou foi a morte do pai. O que ele pegou foi a herança do pai. O que ele negligenciou foi o amor do pai. Quem ele abandonou foi a casa do pai. O filho mais velho não foi agredido em nada. Mas quem se ressente é o filho mais velho. Sabe, queridos, quando nós somos ofendidos, nós devemos entender uma coisa, que antes de me ofender, a pessoa ofende a Deus, porque Deus é perfeito, Deus é amor. E é por isso que nós vemos nessa história falando que essa visão errada que nós temos do nosso irmão, ao julgar, a não estarmos dispostos a perdoar, a não estarmos dispostos a encarar e pensar, do mesmo jeito que eu posso ser filho de Deus, essa pessoa também pode. Nós agimos errado. A segunda coisa que nós vemos é que este homem, ele fez uma avaliação, esse homem que se julgava tão certo, ele fez uma avaliação errada do seu próprio pai. Ele fez uma avaliação errada do seu próprio pai. Porque a Bíblia diz no versículo 28 e 29, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Amados, esse homem ele tinha uma ideia errada do seu próprio pai. Ele não entendeu que aquele pai o amava e que tudo que o pai tinha era dele. Ele se considerava um escravo. Quando nós lemos a história do filho pródigo, aquele menino, aquele mais novo que estava lá, ele fala assim, eu vou me levantar e eu vou até meu pai e vou dizer, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. O pai chega e fala, você jamais será empregado nessa casa, coloca o anel e dá a sandália. O filho mais velho, ele nunca saiu de casa, mas o interessante é que ele não se considerava nem um empregado, ele se considerava o quê? Um escravo. Um escravo. Todos esses anos eu trabalhei para você. Ele não falou, eu trabalhei para você como um empregado. É diferente, não é? Ele fala, todos esses anos eu trabalhei para você como um escravo, como alguém que não tem direito a nada. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Nós muitas vezes fazemos a obra do Senhor, fazemos as coisas de Deus. A gente vem para a igreja, a gente dizima, a gente oferta, a gente canta, a gente ajuda, a gente ora, a gente faz. E tem muita gente que faz isso como se fosse um escravo. Ele faz como se fosse, não, eu sou obrigado a fazer porque eu tenho que fazer, porque senão eu estou fora, senão... Né? Sabe, esse sentimento errado, essa visão errada do Pai. Irmãos, nós não somos escravos nesse sentido de Deus. Nós somos filhos, herdeiros em Cristo Jesus das suas promessas. Em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. E é isso que aqui Jesus está falando. O Pai fala assim, meu filho, você não é meu escravo. E eu quero dizer a você, irmãos, quando nós fizermos a obra do Senhor, nós não devemos fazer como se fosse um jugo, como se fosse um fardo. Sabe, me entristece muito ver na vida da igreja, em muitas igrejas, as pessoas que na hora de virem para a igreja, é como se estivesse sofrendo. Aonde você vai? Eles não entram na igreja, se arrastam para dentro dela, já percebeu? As pessoas, irmãos, o salmista ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que você acordou hoje? Domingo. Domingo pela manhã a igreja brasileira da esperança vai se reunir, você levanta e fala,
é dia de culto! Aleluia, eu vou para a igreja, aleluia, agora eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. É assim. Aí o seu filho olha, né, e fala: ó, papai está animado. Pai, você está animado? É dia de culto. Igual final de Copa quando o Brasil está. Você lembra do final de Copa no Brasil? Como é que é? O jogo é às 5 da tarde, a gente acorda que horas? 6 horas da manhã e começa, não é assim? Na minha terra é assim. Você vai lá e já começa a preparar o salgadinho dentro de casa para o horário. O seu coração está tudo. Você começa a olhar para ver o horário, você liga para um, liga para outro e marca, e fica. Não é assim, a gente fica naquela. Aí quando chega na hora do jogo, a gente está lá. É agora! Senta todo mundo com a televisão, prepara agora! Quer ver uma coisa? Você não pode vir no culto. Maravilha, eu entendo, você não pode participar do culto. Mas você acordou e fez a mesma coisa? Prepara tudo agora! Prepara a televisão, liga aí, agora vai ter YouTube, vai ter Face, nós vamos assistir o culto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe, amados, às vezes nós fazemos isso como se fôssemos escravos. Sabe o que é aquela coisa? Vocês lembram daquela novela histórica, Escrava Isaura? Né? Tem aquela música, a gente sempre brinca quando a gente quer falar que está fazendo serviço de casa, a gente canta: lê, lê, lê. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. Eu quero morrer no açoite, na senzala me matar. A música era a música da novela. Era uma música que falava sobre o sofrimento do negro, né, escravizado. Sabe, irmãos, era uma música que realmente demonstrava, a escravidão foi algo terrível, e é algo, uma mancha, né, na vida da nossa história, e na história de tantos lugares, que precisam ser removidas com o tempo, mas mostra isso, sabe, aquele sofrimento, o fazer, o padecendo, e às vezes, irmãos, eu vejo crentes fazendo a mesma coisa, estão dentro da casa do Senhor, mas não falam e não desfrutam o seguinte: meu filho, tudo que é meu é seu. Não faça por obrigação, no sentido de como escravo, como sofrimento. Não, faça sim por obediência, faça sim porque deve ser feito, mas com alegria no coração. Por quê? Porque você está fazendo para o Pai. Essa foi a segunda avaliação errada. E a última, que eu quero encerrar falando sobre ela, fala exatamente, mostra que ele fez uma avaliação errada sobre ele mesmo. Esse filho, o filho certo, que tinha atitudes erradas, ele tinha uma avaliação errada sobre ele mesmo. Ele falou o seguinte: há tantos anos te sirvo, sem transgredir uma ordem tua. Olha, versículo 29. Há tanto tempo eu te sirvo, sem transgredir uma ordem tua. Sabe, amados, nós muitas vezes achamos que porque nós estamos obedecendo às regras, nós não estamos transgredindo nenhuma regra. Ele fala: há tanto tempo que eu faço o que é certo. Sabe o que ele tinha? Ele tinha uma justiça própria. Ele achava que aquilo que ele fazia era o suficiente para dar a ele direito de alguma coisa. Ele achava que por ele fazer, ele podia cobrar do Pai alguma coisa. Há tanto tempo eu faço sem transgredir uma ordem tua. Nós temos aqui alguns filhos, né, com os pais, e nós podemos lembrar dos nossos pais. Deixa eu perguntar uma coisa: quando foi que o seu pai chegou e falou assim: meu filho, eu trabalhei tanto para você, para te dar comida todo dia, porque eu quero fazer. Pai faz isso? Não, não é? Ele às vezes fala: olha, eu trabalhei muito para te sustentar, mas não no sentido de jogar na cara, não no sentido de cobrar, não no sentido de falar: olha, eu fiz isso porque eu sou bom. Não, ele fez porque ele é pai. Ele fez porque ele é pai. Nós fazemos porque somos pais, mães. Nós damos o nosso melhor naturalmente. Não precisamos ser cobrados, nem ficamos jogando na cara aquilo que fizemos ou fazemos. Agora esse filho, ele fala: eu fiz. Sabe, queridos, deixa eu falar. A Bíblia diz que toda a sua justiça, a minha justiça, é como um trapo de imundície diante do Senhor.
toda. De que adiantava, amados, esse filho mais velho cumprir todas as regras, como ele falou, eu nunca transgredi nenhuma das suas regras. De que adiantava tudo isso, se ele não conseguia amar o seu irmão que tinha voltado para casa? Sabe, queridos, mais do que viver uma vida legalista de obediência, de falar, não, eu faço tudo o que a Bíblia diz, não, eu obedeço tudo o que a Bíblia diz, não, eu faço assim, eu vigio nisso. A Bíblia fala, e Paulo diz que quem ama, cumpre toda a lei. Quem ama, cumpre toda a lei. O que nós precisamos, irmãos, não é viver uma vida de obediência a regras. O que nós precisamos é viver uma vida de amor. Porque quando nós amamos, nós cumprimos a lei de Deus. Aquele filho mais velho, ele julgou-se a si mesmo perfeito por fazer as coisas como ele fazia, como muitos de nós. Ai, eu sou tão bonzinho, eu sou crente, eu sou pastor, eu prego, eu dou o meu melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Grande coisa. Grande coisa. Olhando para a Bíblia, Paulo fala, quando nós fazemos tudo que vem à nossa mão, da melhor maneira possível, nós ainda não passamos de servos inúteis. Ou seja, eu faço, eu tenho que fazer, não porque eu acho que eu sou justo ao fazer, mas eu faço e tenho que fazer, porque o amor de Deus me alcançou. Amém. Queridos, que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos entender e enxergar quem nós somos. Aquele irmão mais velho, ele fez 3 coisas que eu gostaria de que você parasse e pensasse, para que você também, assim como eu, para que nós não caíssemos neste erro. Que nós não tenhamos uma ideia errada do nosso próximo, que nós não tenhamos uma ideia errada sobre quem é Deus, que nós não tenhamos uma ideia errada sobre nós mesmos. Que você possa entender quem você é, que você possa entender quem é o seu irmão e principalmente que você possa entender quem é Deus para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra ela é viva e eficaz. Ó Deus, ela é aquela que não volta vazia, sem antes fazer o que bem te aprouver. Ó Deus, e a Ti nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas. A Ti eu entrego a vida de cada um que aqui está e daqueles que estão em casa participando e ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos a sensibilidade de olharmos para nós mesmos e entendermos e refletirmos sobre as nossas posições. Que nós possamos olhar e ver se não estamos agindo como aquele irmão mais velho. Ó Deus, e se por um acaso nós nos vermos fazendo isso, que o Teu Espírito Santo nos guie e que nós tenhamos a coragem de tomar uma decisão e a posição de vivermos diferentes. Em nome de Jesus, que os filhos que voltam para casa possam ser recebidos por nós, filhos que já estamos em casa, com alegria, com festa, com regozijo, porque o nosso Pai é aquele que perdoa a nós e ao nosso próximo. Em nome de Jesus.